Terça-feira, 18 de agosto de 2026. Muito bom dia para você, Vale do Paraíba. Mais uma manhã começando e o Bora Vale já está no ar a partir de agora para te manter bem informado logo cedo, com as principais notícias do dia, tudo que vai ser destaque e as notícias também das últimas horas. A gente segue ao vivo até as 9 horas da manhã com muita informação e prestação de serviço direto de onde a notícia acontece. As nossas equipes estão nas ruas, prontas e preparadas para te manter muito bem informado nesse começo de manhã. João Guimarães e Gustavo Bossolani, sejam muito bem-vindos. Vou começar pelo João, porque foram divulgados ontem os dados do Infociga e infelizmente a região tem registrado aumento no número de mortes em acidentes de trânsito, não é isso, João? Seja bem-vindo, bom dia. É isso, Lucas Rodrigues. Muito bom dia para você e para quem acompanha a gente nessa manhã de terça-feira aqui no Bora Vale. Eu estou aqui na Dutra para falar justamente sobre esses dados que foram divulgados pelo Infociga sobre acidentes e óbitos no trânsito aqui da nossa região. Além disso, eu volto daqui a pouco para atualizar todo mundo sobre as rodovias da nossa região nesse momento, Lucas Rodrigues. É isso aí, João, que está ali na beira da rodovia Presidente Dutra. Daqui a pouco traz as informações completas para a gente. Chega mais também Gustavo Bossolani. Como é que você tá? Bom dia para você. E aí, o que teremos no Bora Vale nessa terça-feira? Bom dia, Lucas Rodrigues, bom dia, João Guimarães, bom dia a toda a audiência do Bora Vale nesta terça-feira. Dia que amanheceu ensolarado no Vale do Paraíba, neblina em alguns pontos, mas que, é claro, a gente já está engrenando na semana, né? Segundo dia ali já passou a deprê de segunda-feira, já estamos iniciando a semana com tudo. É isso, bom dia para você. Hoje no Bora Vale, a gente, é claro, atualiza o boletim policial, polícia nas ruas, bastante apreensão de drogas e bastante operações na região e principalmente o meu destaque hoje, Lucas Rodrigues, é para um homem que foi morto ontem com 13 tiros em Pindamonhangaba. Daqui a pouco mais informações. É isso, também tem informação sobre a cobrança extra em Jacareí, a aprovação das novas tarifas de água e esgoto na cidade. Daqui a pouco o Gustavo também traz essas informações pra gente. Obrigado à nossa equipe, João Guimarães, Gustavo Bossolani. Daqui a pouco vocês voltam com outras notícias aqui no Bora Vale. 997825407. Manda já pra cá a sua mensagem, a sua participação é o que ajuda a fazer o Bora Vale acontecer e fica com a gente. O Bora Vale está só começando e a gente já vai ver como que esse dia começa nas principais cidades da nossa região. Coloca para mim na tela imagens ao vivo de Caraguatatuba, Gustavo. Martim de Sá, sol e calor em Caraguatatuba neste começo de terça-feira, hein? Os termômetros chegam aos 30 graus no litoral norte. O tempo vai seguir bastante seco também em toda a nossa região. Mas olha só que dia bonito, mar bastante agitado, tá bom para dar um tibum na Praia Martim de Sá, pegar um surfzinho também nesse começo de terça-feira. Quem tá de folga pode aproveitar o nosso litoral norte. Vamos subir a serra, imagens ao vivo também de Campos do Jordão nesse começo de manhã. Por lá também tem sol e tempo seco, temperaturas que podem beirar os 22 graus hoje na cidade. Temperaturas um pouco mais amenas, mas ainda assim com tempo bastante seco. Vale aquele alerta de se hidratar bastante em qualquer cidade aqui da nossa região. As temperaturas seguem elevadas até pelo menos a quinta-feira. 8 horas e 23 minutos. Com uma dívida de mais de 17 bilhões de reais, o grupo Casas Bahia entrou com um pedido de recuperação judicial. Inclusive aqui na nossa região já tivemos algumas lojas da Casas Bahia que fecharam. Em Taubaté, por exemplo, eu estive por lá essa semana gravando uma reportagem. A loja já está fechada há pelo menos umas 2 semanas, segundo os moradores ali da cidade, viu? O Grupo Casas Bahia demitiu 3.000 funcionários, quase 300 lojas foram fechadas neste mês em todo o país. Vamos entender o que está acontecendo agora na reportagem. 21 anos dedicados às Casas Bahia, uma história que chegou ao fim na semana passada com um desabafo. Ficamos sabendo, nosso gestor na reunião hoje, que a Casa Bahia hoje não opera mais na cidade de Ponta Porã, né? Hoje o coração está partido mesmo, mas com sentimento de dever cumprido. O Edson está na lista dos cerca de 3.000 funcionários demitidos pelo grupo só neste mês. Numa tentativa de diminuir os custos, quase 300 lojas foram fechadas em todo o Brasil. O Sindicato dos Comerciários de São Paulo disse que vai entrar na justiça para tentar anular a demissão em massa. As Casas Bahia registraram um prejuízo de mais de 10 bilhões no segundo trimestre deste ano e entraram com um pedido de recuperação judicial.
A dívida total supera os 17 bilhões de reais. As Casas Bahia foram criadas em 1952 pelo imigrante polonês Samuel Klein e cresceram oferecendo crédito a pessoas de baixa renda para a compra de imóveis e eletrodomésticos. Nos anos 90, virou o maior varejista do setor no país, situação que começou a mudar em 2020, quando a pandemia provocou o fechamento de várias lojas. No ano passado, a gestora Mapa Capital assumiu o controle de 85% das Casas Bahia. A empresa diz que a crise financeira tem relação com a alta dos juros, da inflação e a perda do poder aquisitivo das famílias. O que acontece no varejo brasileiro é exatamente o que acontece no mundo todo. Os canais de venda tradicionais, que eram um ponto de venda físico, se tornaram muito caros e passaram a concorrer com venda web, marketplace, que tem custo zero de infraestrutura. Triste, né? Uma loja com uma história tão grande, a gente viu aí na reportagem, inaugurada em 1952, fez parte da história de milhares, de milhões de brasileiros, e infelizmente fechando as portas, a gente vai seguir acompanhando os desdobramentos desse assunto do fechamento da Casas Bahia em todo o país e principalmente aqui na nossa região, fazendo o levantamento de pessoas demitidas, enfim. Se você tem alguma história com relação a esse assunto, manda mensagem para cá, 997825407. Se você tem também uma reclamação, um problema aí no seu bairro, alguma situação rolando por aí, manda pra gente no nosso WhatsApp, eu repito para você, tá na sua tela, 997825407. A gente vai para uma rápida parada aqui no Bora Vale, daqui a pouco informações sobre os dados do Infociga na região. Taubaté segue liderando o número de mortes no trânsito no Vale do Paraíba. Daqui a pouco a gente chega com essas e outras informações para você. 8h27 agora. O lead está caro, o marketing que não converte, a atenção do público cada vez mais difícil de conquistar. Você sente isso todo dia no seu negócio. O que resolve isso tem nome, Founder-Led Growth. Eu, Alan Barros, Alfredo Soares, nós estaremos aqui 17 de setembro, aqui em São José dos Campos, contando o método mais importante nessa nova geração do marketing, que é o Founder-Led Growth. Se você quiser participar, entre aqui, escaneie esse QR Code, clique aqui no link e participe desse dia memorável. 17 de setembro em São José dos Campos. Apoio Grupo Bandivale. Chegou o Super Feirão dos Amigos. As melhores lojas do Vale reunidas. Aqui o seu usado vale até FIP na troca. Superpoderes do financiamento. Taxas a partir de 0,99. E quer mais? Você só vai pagar a primeira parcela em janeiro de 2027. E para fechar o melhor negócio, o seu carro sai com IPVA 2027 pago. São mais de 400 oportunidades em um só lugar. Dias 22 e 23 de agosto no Recinto de Exposições de Guaratinguetá. Vem! Por 81 anos, entregamos sabor e saúde todo dia. Somos a força na dieta ou o segredo daquela receita. Mas toda lenda precisa evoluir. O legado foi entregue e apresentamos a nova embalagem do iogurte preferido dos consumidores. O sabor continua igual, delicioso como sempre. E agora temos 2 novos integrantes, pistache e coco. Seja na dieta, na receita ou até mesmo em família. Iogurtes de copo Serra Mar, qualidade de sempre por dentro, mais moderno por fora. Estamos de volta com o Bora Vale, começo de terça-feira. Muito bom dia para você que está chegando agora, 8 horas e 28 minutos, relógio quase virando para 8h29 da manhã. A gente segue ao vivo até as 9 horas com muita informação e prestação de serviço aqui na TV Bandivale. Os números do trânsito têm chamado a atenção aqui no Vale do Paraíba nesta manhã, viu? Segundo dados do Infociga, 23 pessoas morreram em acidentes de trânsito no Vale do Paraíba só nesse último mês de julho. Taubaté teve o maior número de vítimas, foram 6 mortes registradas. Vamos lá para as ruas da nossa região. João Guimarães chega ao vivo, direto das margens da rodovia Presidente Dutra, para atualizar para a gente esses números, né, João? Que infelizmente ainda assolam o Vale do Paraíba. 216 pessoas morreram só de janeiro a julho desse ano, é isso? Bom dia.
É isso, Lucas. Mais uma vez, bom dia para você e para quem nos acompanha. O InfoSiga, que é o painel de monitoramento de acidentes de trânsito aqui do estado de São Paulo, divulgou alguns dados referentes ao primeiro semestre do ano na nossa região e também do mês de julho. A gente, inclusive, preparou uma arte para mostrar esses dados para vocês. Começando aí com o primeiro semestre de 2026, a gente registrou na região 216 casos. Isso representa aí uma queda de 15% em relação ao mesmo período do ano passado, quando a gente teve aqui na nossa região 256 casos. Já só no mês de julho, como você disse, foram aí 23 óbitos. O perfil dessas vítimas foram 20 homens e 3 mulheres. Os meios de transporte que mais aparecem envolvidos nesses acidentes são a motocicleta, em primeiro lugar, com 13 óbitos. Isso registra aí 56,5% dos acidentes aqui na nossa região. Logo depois vem os atropelamentos, que causaram 5 óbitos. Isso representa 21,7% dos acidentes na nossa região. E por fim, os automóveis, que causaram aí 3 óbitos, representando 13% dos acidentes na nossa região. E como você disse, Lucas, Taubaté está na lista aí, está em primeiro lugar na lista com cidades com mais vítimas de acidentes de trânsito nesse mês. São 6 vítimas. Seguido de Taubaté vem aí Pindamonhangaba com 3 mortes e depois Lorena, Aparecida e também São José dos Campos com 1 morte cada um. Lucas, aproveitar que eu estou aqui na Dutra, aproveitar e vou atualizar o motorista sobre a situação das rodovias nesse momento aqui na nossa região. Eu começo falando sobre a Dutra, na altura de Jacareí, do quilômetro 160 até o quilômetro 158, tem lentidão sentido Rio de Janeiro devido ao alto fluxo de veículos. Ainda no sentido Rio de Janeiro, o motorista vai encontrar ali lentidão do quilômetro 145 até o quilômetro 142. Já no sentido São Paulo, o motorista também enfrenta a lentidão do quilômetro 138 até o quilômetro 145 da pista, também por alto número de veículos trafegando. Em Taubaté, o motorista também enfrenta a lentidão do quilômetro 105 até o quilômetro 111. Já na Ayrton Senna, sentido São Paulo, existe também lentidão do quilômetro 22 ao 12, devido aí também ao alto fluxo de veículos. Só para a gente terminar aqui, falar sobre as balsas lá do nosso litoral norte, que nesse momento estão operando aí de Ilhabela para São Sebastião com 30 minutos de espera, Lucas Rodrigues. Essas são as informações sobre acidentes e também atualizações do momento aqui nas rodovias da nossa região. E eu volto com você aí no estúdio. Valeu demais, João Guimarães, obrigado pelas suas informações ao vivo aqui no Bora Vale. Infelizmente a região segue registrando número grande de acidentes nas rodovias, principalmente a Via Dutra. Acredito que concentre o maior número desses acidentes de trânsito, principalmente envolvendo motocicletas. Eu conversava essa semana com um policial rodoviário federal que falou isso pra gente. A gente estava cobrindo um acidente no final da última semana lá na Via Dutra e ele destacou que a situação é realmente bem preocupante no que diz respeito aos acidentes com motocicletas na Via Dutra. A gente segue acompanhando. Obrigado, João, pelas suas informações. Você volta a qualquer momento com outras notícias no Bora Vale. Às 8h33 agora, destaques do plantão policial, hein? Para você que nos acompanha nessa manhã, informação que acaba de chegar aqui na nossa central de jornalismo. A polícia está investigando um homicídio com mais de 10 disparos registrado em Pindamonhangaba, caso que aconteceu ali no distrito de Moreira César. Gustavo Bossolani, a informação que acaba de chegar para a gente, um homem de 40 anos já foi identificado. Qual que é a situação? Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia novamente, Lucas Rodrigues. É isso, noite de ontem, segunda-feira, dia 17, distrito de Moreira César, em Pindamonhangaba, rua 21 de abril. A polícia foi acionada para atender uma ocorrência de um homem que estaria morto na calçada. A polícia chegou ao local, o SAMU também foi acionado e constatou o óbito no local. Lucas Rodrigues, mais de 13 disparos atingiram esse homem que morreu na hora. Como você disse, esse homem de 40 anos tinha passagens pela polícia e agora as investigações são abertas, né? A polícia trabalha com algumas hipóteses, a gente chama, dos acertos de contas ou até mesmo alguma rixa que ele poderia ter ali no bairro, né? Enfim, a polícia ainda investiga, apura os fatos. Agora, claro, o caso desse homicídio vai para a Polícia Civil e nenhum dos autores foram identificados ainda, nem capturados pela polícia. Mas é um caso que reforça aí a insegurança dos moradores de Pindamonhangaba, distrito de Moreira César. Ontem um homem, então, morto com 13 tiros. Lucas Rodrigues, volto com você.
Valeu demais, Gustavo Bossolani, a informação que acaba de chegar para a gente nesse começo de manhã. A gente vai seguir acompanhando esse caso e trazer para você os desdobramentos no decorrer da programação, logo mais no Brasil Urgente Vale às 5h30 da tarde. Obrigado, Gustavo, você volta a qualquer momento também com outras notícias. E o Tribunal do Júri de São Sebastião condenou a 17 anos e 2 meses de prisão em regime fechado o acusado pela morte e ocultação do cadáver do próprio filho, Gustavo Henrique Bento Miranda, de 16 anos. Crime que aconteceu em 12 de agosto de 2023, lá no bairro Jaraguá. No dia seguinte, o réu, com a ajuda de uma terceira pessoa, ocultou o corpo e enterrou no jardim da própria casa. O júri reconheceu o homicídio qualificado por meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, além também do crime de ocultação de cadáver. A gente vai seguir acompanhando esse caso porque a sentença foi publicada ontem e determinou a execução imediata da pena sem direito de recorrer em liberdade. Tá aí então, condenado o homem que matou e enterrou o próprio filho lá na cidade de São Sebastião. Outros detalhes desse assunto você acompanha no Brasil Urgente Vale também às 5h30 da tarde. Tem mais polícia nas ruas aqui na nossa região. Polícia Civil deflagrou a Operação X-Men na cidade de Taubaté, hein? Operação contra uma organização criminosa. Você vê as imagens da prisão, mais de 17 mandados de prisão preventiva foram cumpridos, 10 ao todo cumpridos em Taubaté, outros 7 investigados estão foragidos da justiça. A investigação começou após uma onda de homicídios em 2021. A cidade registrou o dobro de mortes em relação ao ano anterior, muito por causa desses acertos de contas, envolvendo essa organização criminosa. Segundo a DEIC de Taubaté, a organização já planejava homicídios contra rivais e usava dinheiro de roubos para a compra de armas. Os investigadores também identificaram carros dublê que foram usados nos crimes. Um dos presos ontem, inclusive, era responsável por levantar informações sobre os alvos, além de montar os chamados dossiê dos crimes. 10 integrantes, então, dessa facção criminosa presos na cidade de Taubaté. A gente vai seguir acompanhando os desdobramentos dessa operação, porque o trabalho da Polícia Civil continua. Drogas e armas também foram apreendidas pela Polícia Civil, além de munições e material usado pelo tráfico de drogas em Taubaté. A ação também da DEIC, realizada na cidade, no bairro Santa Teresa. Dentro de uma residência, os policiais encontraram 54 munições de calibre 38, 670 porções, pinos de cocaína, balanças de precisão, anotações do tráfico e também embalagens para acondicionar as drogas. Ninguém foi preso nessa ação, infelizmente, mas as investigações continuam para identificar o responsável por esses entorpecentes. Um prejuízo grande já para o tráfico de drogas na cidade de Taubaté. E a Polícia Civil também prendeu em Pindamonhangaba um foragido da Operação Blind Spot, operação que inclusive a gente chegou a comentar aqui no Bora Vale há umas 3 semanas, hein? Esse homem foi localizado no bairro do Araretama, um mega trabalho de inteligência foi realizado pela DEIC de Taubaté. O homem era procurado já pelos crimes de tráfico de drogas, associação criminosa e venda de armas e também agiotagem. A operação aconteceu no dia 13 de julho e já tinha prendido outras 4 pessoas na cidade de Pinda. Com a prisão de ontem, segundo a polícia, todos os investigados agora foram presos. Os trabalhos continuam, as investigações prosseguem para desarticular também outros braços dessa operação. A gente vai seguir acompanhando esse assunto também. 8h38, mais uma ferramenta focada no combate à violência contra a mulher. Em Taubaté, a Polícia Militar inaugurou o Espaço Lilás, a Cabine Lilás, um ambiente seguro que acolhe quem busca socorro em casos de violência doméstica. Já temos essa reportagem, Gonzaga, no ponto para o pessoal de casa. Vamos conferir então na tela informações sobre a Cabine Lilás em Taubaté, na tela para você. Um espaço reservado, pensado para acolher mulheres que chegam à polícia depois de viver uma situação de violência. É assim que funciona o Espaço Lilás, inaugurado recentemente no 5º Batalhão da Polícia Militar em Taubaté. O principal objetivo dele é prestar um acolhimento para as mulheres vítimas de violência doméstica após a ocorrência, após o ocorrido. Então é um momento de trabalho preventivo, mas também um trabalho de acolhimento, de explicar para a mulher aquilo que ela tem direito, o que ela pode fazer,
a medida protetiva que ela pode solicitar. O atendimento especializado ganha ainda mais importância em um cenário de aumento da violência contra a mulher. No Vale do Paraíba, os casos de feminicídio cresceram 60% nos primeiros 6 meses deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. De janeiro a junho de 2025 foram 5 vítimas. Já no mesmo período deste ano, 8 vítimas, um aumento de 60%, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado. O 5º Batalhão da Polícia Militar de Taubaté é responsável pelo patrulhamento em 10 cidades aqui da região. E nos 7 primeiros meses desse ano, foram 210 prisões em flagrante por violência doméstica e mais 50 homens presos por descumprirem medidas protetivas. É um número que, para a gente, ele é importante, ele é considerável, porque esses 50 presos por descumprimento de medida poderiam ter sido novas vítimas, novas ocorrências. E a proteção também pode começar antes de uma ocorrência terminar em prisão. Além do acolhimento e do trabalho policial, a tecnologia tem sido usada como ferramenta de prevenção e de acesso à rede de proteção. O aplicativo é o SP Mulher Segura, ele pode ser baixado aí em qualquer telefone celular e qualquer pessoa pode baixar e fazer o cadastro, preencher os dados. Mas é importante dizer que somente as mulheres que possuem a medida protetiva conseguem fazer esse acionamento do botão de pânico, de georreferenciamento, para que façam o apoio da viatura. É importante falar também que dentro desse aplicativo, aquela mulher que vem enfrentando uma violência doméstica, ela tem essa informação e pode até mesmo solicitar a medida protetiva através do boletim de ocorrência e os dados que ela vai estar informando no aplicativo. Tá aí, informação importantíssima então, a inauguração da cabine Lilás, do Espaço Lilás em Taubaté, para oferecer mais segurança, acolhimento às mulheres vítimas de violência doméstica. Só lembrando a você que a gente está no meio da campanha A Band Não Se Cala. Uma campanha importantíssima voltada justamente aí para trazer luz a essas informações aí no que diz respeito à violência contra a mulher, cobrar também medidas mais efetivas das nossas autoridades. A gente segue acompanhando os desdobramentos de tudo isso aqui na nossa região. Atenção, você morador de Ubatuba, a Justiça manteve em decisão publicada ontem o bloqueio de recursos do Fundo Municipal de Meio Ambiente que seriam usados para bancar alguns projetos da Prefeitura da cidade. Entre os projetos estão uma nova sede administrativa, o terminal rodoviário ambiental e um sistema de monitoramento por câmeras, além de investimentos em tecnologia da informação. Só que esse dinheiro que a gente está falando, esses bens que foram bloqueados, eles são do recolhimento da taxa de preservação ambiental em Ubatuba, a TPA. Segundo o Ministério Público, há supostas irregularidades na aprovação dessas verbas e a Justiça está questionando também a relação desses projetos com as finalidades da taxa de preservação ambiental, que no caso são coleta e tratamento de resíduos sólidos na cidade, saneamento e recuperação das áreas degradadas no município. Lembrando que Ubatuba sofre bastante com a questão de saneamento básico, hein? A Prefeitura agora vai ter que informar em até 10 dias os valores arrecadados com a TPA e os gastos que foram realizados até agora. E se a Prefeitura descumprir aí essa medida judicial, a multa pode chegar a R$1 milhão por essas irregularidades. A gente entrou em contato com a Prefeitura de Ubatuba, mas até o fechamento dessa edição do Bora Vale, nós não tivemos retorno. E agora uma informação muito importante para você que é morador de Jacareí. E precisa ficar de olho, hein, na conta de água. O SAAI teve um reajuste de pouco mais de 4% nas tarifas de água e esgoto, novo valor que já está em vigor. Não é isso, Gustavo Bossolani? Chega mais, mudança que corresponde à inflação do período de julho do ano passado a junho desse ano. Como é que foi calculado isso? Bom dia para você novamente. Bom dia, Lucas Rodrigues. Pois é, o Serviço de Regulação de Saneamento de Jacareí aprovou esse reajuste de 4,64% nas taxas de água e esgoto para os moradores da cidade de Jacareí. Foi publicada essa decisão na sexta-feira, dia 14, e a partir de então já começou a valer, a partir do mês agora, a partir do dia 15 de agosto, a taxa já tem esse reajuste de água e esgoto. Como você bem disse, essa definição, né, desse novo índice foi baseada num parecer técnico que analisou a composição documental e também a reposição inflacionária do período, ou seja, segundo o serviço que regulamenta isso, né, de regulação de saneamento de Jacareí, esse reajuste de 4,64% na conta de água é para repor
a inflação, ou seja, a variação do dinheiro nesse período. Tem algumas regrinhas, tá, para o SAID de Jacareí cumprir depois que foi aprovado isso. Ele precisa deixar em ambientes públicos e bem claro para a população que esse aumento foi feito. E também vai vir ali na continha de luz que esse aumento vai ser expressamente identificado na sua conta de luz. Ou seja, você que é morador de Jacareí, manda mensagem para o nosso WhatsApp se você já percebeu isso na sua conta de luz. E é claro que o Bora Vale está de portas abertas para ser a sua voz aqui, para, claro, qualquer denúncia de irregularidade no serviço ou qualquer reclamação, você pode mandar para a gente aqui. É um recado, Lucas Rodrigues, para os moradores de Jacareí. Volto com você. É isso, informação e prestação de serviço para você aqui no Bora Vale, conta de água mais cara em Jacareí. Valeu, Gustavo, você volta a qualquer momento com outras informações. A gente vai para mais uma rápida parada aqui no Bora Vale nesta manhã para você. Imagens de São José dos Campos na tela, 8h45 agora. A gente volta em instantes, não sai daí. Prefira sempre o melhor. Leite é pasteurizado e pasteurizado é Cooper. R$500 milhão? É isso aí. Aqui já saiu, eu sou pé quente, aproveite e compre o seu. Ah, me dá 2, porque esse R$500 milhão aí vai ser meu? R$500 milhão. No Super Giro, 40 prêmios de R$1.500. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo, 20 mil. No terceiro, 30 mil. E no quarto sorteio, 500 mil. Isso mesmo, R$500 milhão de uma só vez. Vale Cap, ajude a concorrer. Está chegando Vale Nihon Parque Capivari, dia 27 a 30 de agosto. Campos do Jordão, o melhor da gastronomia japonesa e oriental. Taiko, K-pop, cosplay e a entrada é gratuita. Quem experimenta logo fica fã do arroz e do feijão tarumã. O verdadeiro sabor da comida brasileira é o arroz e o feijão tarumã. Estamos de volta com o Bora Vale. Hoje é terça-feira, você já sabe, a gente tem um encontro marcado com o nosso quadro No Ritmo Delas. No Ritmo Delas. Oferecimento Iságua, sinergia perfeita para a sua hidratação. E é isso aí, ó, já estamos aqui, ó, com elas nos nossos estúdios, Thaís Dantas, que é a idealizadora do projeto No Ritmo Delas, e a Adeli Cesário. Seja bem-vinda ao Bora Vale nessa terça-feira. Você também, Thaís, seja bem-vinda. Bom dia, Lucas. Bom dia para quem está nos assistindo, né? E eu já começo a engasgar para apresentar a Adeli Cesário, que foi uma pessoa que eu me conectei há um tempo aqui em São José dos Campos. E sabe, Lucas, eu tô pensando muito no projeto No Ritmo Delas, que tava, sabe, Adeli, tava muito em cima da minha história. E a minha história é só um pano de fundo para contar histórias de mulheres reais, 40 a mais, assim como a Adeli é, como eu. E eu me misturando nessas palavras, ela dá cursos, gente, para mulheres de oratória. E eu queria que você contasse um pouquinho sobre isso e quais as mudanças que podem ser feitas, Adeli, dentro de um processo de uma mulher que às vezes acha que se comunica, mas não se comunica, ou às vezes acha que não se comunica e tem uma ótima comunicação. Bom dia. Obrigada. Bom dia. Comunicação é algo tão trivial na nossa vida que muitas vezes a gente não se preocupa com a forma como a gente se comunica. Mas comunicação é atemporal e ao mesmo tempo é atual, né? A gente fala isso porque quantas mudanças teve na comunicação, né? Negociações, principalmente em tempos de internet, depois da pandemia, houve muitas mudanças, né? E hoje eu entendo e a gente vê isso no nosso dia a dia, como a comunicação ela realmente é uma ferramenta corporativa, né? Eu trabalho muito a comunicação voltada para o corporativo, né? E a gente vê que ainda existe muita dificuldade das pessoas se comunicarem. É muito maluco, né? Eu tenho um curso que chama o Palco. E as pessoas falam, não, Adeli, eu sou, né, no Profile, eu gosto de ficar aqui.
Mas hoje não é, você está no palco o tempo inteiro da vida, né? Você está no palco quando... De casa. Sim, de casa, numa mesa de negociação, liderando, em reuniões, resolvendo conflitos, né? Porque se dentro de uma empresa você tem conflitos. Então você está no palco o tempo inteiro. E é muito legal esse trabalho que é feito com mulheres, né, Adeli? Porque a gente estava falando sobre isso. Há 20 anos, as mulheres não tinham esse palco, né? Elas eram muito escondidinhas, elas não tinham receio de falar. E isso se desmembrou no decorrer do tempo, né? E a importância de se comunicar bem, né? Eu vejo você se portando aqui, eu não tenho jeito quase nenhum, embora eu trabalhe em televisão. Eu tô super feliz que você tá aqui, que a gente se aproximou, porque dentro de uma aproximação, até às vezes de amizade, a gente pode ter um tipo de processo de mudança, né? É muito cultural, né? Se a gente for pensar as mulheres de 40 a mais, né, Thaís, a gente vai ver que existia uma cultura de que a criança chegava, isso não é assunto de criança, vai para o quarto, você está falando por quê? Eu lembro de uma situação da minha infância, tá? Que a professora falou assim, a Adeli fala demais, porque ela faz muita pergunta. Gente, mas você está numa sala de aula, você tem que fazer perguntas se você não entendeu, né? E hoje não, a criança é muito ouvida, né? Hoje nós estamos falando de educação positiva, de várias mudanças aí. Então, hoje, a voz é uma ferramenta de trabalho e a gente precisa dar voz. Só que nesse processo de dar voz, existe um gancho muito importante também, que é a escuta, né? Exatamente. A escuta. Se você não sabe escutar, eu não sei o que você precisa, eu não sei se eu consigo te ajudar. E então, hoje em dia, cada vez menos as pessoas estão escutando menos, né? Cada vez mais escutando menos. Escutando menos. E esse também é um trabalho importante dentro de um processo de oratória, de um desenvolvimento de comunicação, né? Sim, o silêncio é uma comunicação, a pausa, né? A entonação, tudo isso na comunicação fala. Então a gente precisa saber como equilibrar tudo isso, né, para poder ter segurança na hora de falar e estar pronta para uma entrevista. Exato. Né? A gente tem que estar pronta para tudo, né? Nos dias de hoje. Olha só, mulheres, né, 40 a mais. A Adeli vive fazendo, claro que ela dá toda essa mentoria, né, para as pessoas, mas ela faz muitos eventos e tem um evento chegando por aí, né? Tem um evento chegando, dia 22/8 agora, é um workshop de café e oratória, e tanto para homens como para mulheres, e para quem tem essa dor, essa vontade de falar, de se expressar, porque isso não é um talento, é uma habilidade que a gente pode desenvolver. Então você aí que está nos escutando, nos ouvindo e tem interesse em desenvolver essa habilidade, está aí feito o convite. Vai acontecer no Amit Anchieta, na Avenida Anchieta 225, em São José dos Campos. Ainda temos algumas vagas. Olá! Ela vai voltar, gente, porque olha só, ela tem outras histórias de vida incríveis que a gente precisa compartilhar com vocês. Corajosa, mãe de adultos lindos, de uma criança linda, mas isso é um spoiler para próximas conversas com a Adeli. Obrigada. Vou te dar um abraço. O Lucas ficou em silêncio hoje, mas é porque hoje é dia da mulherada brilhar, né? Pode vir pra cá, Adeli, pra gente ir pro intervalo comercial. Obrigada. No ritmo delas, lado a lado aqui, com essas informações importantíssimas, a gente vai pra uma rápida parada aqui no Bora Vale, viu? Daqui a pouco tem as últimas notícias do dia pra você. Tchau. Tchau, tchau. O iogurte é um grande aliado para quem busca uma vida mais saudável. E agora, na versão copo, ficou muito mais prático para aqueles lanches rápidos, sem deixar de ser saudável. Iogurte Comevap, saúde no seu dia a dia. Identificação vale mais que sorte. Na Pet Camp você encontra esta tag inteligente para o seu pet. Aí será muito mais fácil encontrá-lo caso ele venha se perder. Porque na Pet Camp, identificar o seu pet vale. Tá, a gente sabe que comercial de iogurte é assim, né? Mas ele também pode ser assim. Afinal, o mundo não para de mudar e é muito bom fazer parte dessa transformação. Cuidando do que mais importa, celebrando grandes conquistas e criando memórias que dão sentido à vida. Para todos os momentos do seu dia, iogurte Comevap.
economizar e levar mais do que preço baixo? Então, vem pro Economizaço Açaí. Ofertas que vão fazer o maior sucesso no seu comércio. E precinhos que vão deixar todo mundo felizaço. Leve o Economizaço Açaí com você. Preparado para uma aventura deliciosa? Bora pra Padoca, no Bora Vale. Toda quarta-feira, às 8h20 da manhã, vamos invadir uma padaria da região para mostrar os sabores incríveis dos produtos Comevap. Oferecimento Comevap, da nossa cooperativa para o seu dia a dia. Estamos de volta com o Bora Vale. Solta a trilha pra gente, Rafael Saab. Eleições 2026, olho no voto, olho na Band, momento mais esperado do Grupo Bandeirantes de Comunicação, e a gente já definiu, viu, os últimos detalhes do primeiro debate presidencial dessas eleições. Está marcado para este próximo domingo, às 8 horas da noite, você confere os detalhes na reportagem. A Band já deu o pontapé inicial desta campanha eleitoral, com 14 debates para os governos estaduais. Agora é a vez dos presidenciáveis se enfrentarem pela primeira vez. Representantes dos candidatos participaram de uma reunião virtual com a direção de jornalismo da Band. Foram definidas a ordem dos confrontos e a posição dos candidatos no estúdio. Os púlpitos estarão nesta ordem, da esquerda para a direita. Renan Santos, do Missão, Lula, do PT, Flávio Bolsonaro, do PL, Ronaldo Caiado, do PSD, Augusto Cury, do Avante e Romeu Zema, do Novo. O formato do debate prioriza o confronto direto de ideias e dá mais liberdade aos candidatos. Eles poderão se movimentar livremente pelo estúdio e vão controlar o próprio tempo. O debate vai ao ar na tela da Band neste domingo, às 8 da noite, e será transmitido pela Band News TV, rádios Bandeirantes e Band News FM, YouTube Band Jornalismo e aplicativo Band Play, além de um pool de veículos parceiros, as TVs Gazeta, Cultura, Jovem Pan e o Estadão. A cobertura também terá análises em tempo real, diretamente da sala digital, em parceria com o Google. Em caso de segundo turno, o primeiro debate entre os dois candidatos também já está confirmado na Band. Tá aí, você não pode perder então, a partir das 8 da noite, nesse próximo domingo, primeiro debate presidencial. A cobertura completa das eleições você confere aqui no grupo Band Vale, tá? Gente, antes da gente ir embora, olha só essa notícia. Uma tartaruga foi devolvida ao mar, o momento foi registrado, inclusive. Olha só as imagens. Essa tartaruga ela foi resgatada de uma rede por um pescador na Praia do Bonete, em Ilhabela. Depois de um mês em reabilitação, ela foi levada de volta à natureza. Em 35 anos de projeto, o Projeto Tamar em Ubatuba já fez mais de 14 mil solturas de tartarugas que conseguiram voltar ao mar, cheias de saúde, para continuar com a jornada pela vida delas. Bacana demais esse trabalho realizado pelo Projeto Tamar. 997825407. Vamos ver quem está participando com a gente aqui no Bora Vale nesta terça-feira. A Andréia de São Sebastião. Bom dia, Lucas. Gostaria de pedir para a Prefeitura de São Sebastião dar uma assistência nos esgotos a céu aberto na Rua São Lucas, no Jaraguá, próximo à escolinha. Temos o registro que foi feito aí pela nossa telespectadora lá de São Sebastião, no bairro do Jaraguá. A gente vai cobrar a Prefeitura e amanhã nós traremos uma resposta sobre esse assunto aqui no Bora Vale, viu, André? Obrigado pela participação nesta manhã, nesta terça-feira. O José Luiz de Jacareí, Lucas Rodrigues, para variar, aumento aqui em Jacareí e acima da inflação. Como sempre, tem uma desculpa técnica. Enrolation e embromation. Pois é, José Luiz. Infelizmente, mais um custo, um gasto a mais aí para você, morador da cidade de Jacareí. Mas a gente vai seguir acompanhando, viu? Esses aumentos expressivos em tudo aqui na nossa região. O Gabriel de São José dos Campos, bom dia, Lucas, aqui no Dom Pedro I está ficando cada vez mais difícil. A vizinhança é insuportável, o barulho de som alto vindo direto do carro é chato e o pior é que a gente quer ter tranquilidade, paz e sossego, porque desse jeito não dá. Pois é, Gabriel, a gente vai cobrar a Prefeitura também sobre as operações, viu? O combate aos fluxos aqui na nossa região, vamos seguir acompanhando isso e trazer uma resposta também amanhã aqui no Bora Vale.
Esse foi o Bora Vale dessa terça-feira, gente. Vamos que vamos. Seguimos juntos durante essa semana com muita informação para você, tá bom? A gente volta amanhã a partir das 8h20. Você fica agora com o Bora Brasil. Fiquem com Deus. Um abraço. Tchau, tchau.